Olá, sétimo ano. Bom dia, tudo bem? Nós vamos dar sequência no nosso livro C1 de Ciências e eu gostaria que vocês abrissem o livro lá na página 43. Nós vamos começar o capítulo 2, as máquinas térmicas e os combustíveis. E nessa página ele fala para nós o seguinte: as máquinas e a energia que as move. Há cerca de 1 milhão de anos, o ser humano, sem o uso do fogo, consumia essencialmente a energia obtida diretamente da digestão dos alimentos, ou seja, algo estimado a 2.000 quilocalorias por dia. Já no século XXI, com o desenvolvimento tecnológico, o ser humano passou a consumir mais energia. O gráfico a seguir demonstra a relação do aumento de consumo diário de energia per capita ao longo do tempo. Então, aqui nesse gráfico, nós vamos ter o consumo diário, de 1.000 quilocalorias. Então, ali nós temos o consumo diário com alimentação, em um laranja mais escuro. No rosado, nós temos a moradia e o comércio. No rosa mais clarinho, a indústria e a agricultura. E no amarelo, nós temos o transporte, tá? Então, este gráfico, ele é de 1 milhão de anos, tá? E 1970, a partir de 1970. Então, olha só, nós temos gastado mais energia com os transportes do que com a nossa própria alimentação. Então, o gráfico mostra que a busca por processos que aumentassem o conforto e a produtividade agrícola e industrial contribuiu para o aumento do consumo de energia. Grande parte desse aumento se deve ao desenvolvimento e uso de máquinas e tecnologias que realizam atividades de forma rápida e eficiente. Continuando na página 44. O micro-ondas, a lavadora, o celular, o computador e muitos outros equipamentos presentes em nosso dia a dia são exemplo de máquinas. As máquinas realizam funções específicas, podendo muitas vezes substituir o trabalho humano pela ação de seus mecanismos. Para funcionarem, as máquinas necessitam de uma fonte de energia. A escolha da fonte de energia usada em máquinas durante um período histórico específico depende de vários fatores, como os custos para obtê-la, a quantidade disponível na natureza e a situação política e econômica na região na qual ela é empregada. Comparando o corpo humano a uma máquina. Assim como uma máquina, o corpo humano precisa de energia para realizar suas atividades. Nossa energia é proveniente dos alimentos. A energia armazenada nos alimentos tem como origem a fotossíntese, processo pelo qual as plantas produzem o próprio alimento, obtendo assim a energia necessária para realizar as suas funções e alimentar outros seres vivos. Parte da energia obtida por meio da alimentação é constantemente trocada com o ambiente na forma de calor. Você já deve ter notado que a nossa temperatura interna se mantém por volta de 36,5 graus Celsius. O processo de obtenção de energia a partir dos alimentos que comemos é um dos fatores que possibilitam essa manutenção térmica do nosso organismo. Em razão de mantermos a temperatura corporal a partir de processos metabólicos, parte da energia obtida é convertida em energia térmica. Quando há um superaquecimento, o corpo humano utiliza diversos mecanismos para reduzir sua temperatura. Entre eles, podemos citar o suor e a vasodilatação. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre as máquinas simples. As máquinas simples são objetos simples ou instrumentos que facilitam a realização de tarefas do dia a dia e possibilitam efetuar determinada atividade em um único passo. O plano inclinado, a alavanca e a roda hidráulica são exemplos de máquinas simples. Ao realizar o deslocamento de objetos parados para locais com diferença de altura ou até mesmo para nos deslocarmos, costumamos fazer o uso de uma rampa. A rampa é um exemplo de plano inclinado, pois é uma superfície plana em que suas extremidades se encontram em alturas distintas. Ao se deslocar por um plano inclinado, percorre-se uma distância maior, mas é necessário fazer um esforço menor, o que faz sua utilização muito relevante.
Para a construção de poços artesianos, em alguns casos, utiliza-se um equipamento em forma de parafuso. O parafuso é um plano inclinado, disposto em espiral na superfície de um cilindro. Sua utilização reduz a energia que o motor do aparelho deve empregar para perfurar o solo. As alavancas são instrumentos utilizados com a finalidade de ampliar a intensidade da força aplicada. Sua estrutura costuma ser constituída de barras e de um ponto de apoio. Podemos citar como exemplos de alavanca a tesoura, o quebra-nozes, o martelo, o carrinho de mão e entre outros. No nosso corpo também há alavancas, como indicado nos esquemas a seguir. O nosso pé, e o nosso braço. A roda hidráulica consiste de uma roda vazada, acoplada a uma barra rígida. Nesses dispositivos, quando a roda gira, a barra também se movimenta. As rodas hidráulicas foram muito utilizadas para moer grãos e até hoje são empregadas em alguns processos industriais. Você sabia? Instalados no Brasil pelos colonizadores europeus, os moinhos de pedra movidos a água eram comuns no centro do país. O registro mais antigo sugere que os primeiros moinhos foram construídos entre 1614 e 1616 em São Paulo. Os maiores eram utilizados para moer trigo, enquanto os menores, espalhados também por estados vizinhos a partir do século XVIII, serviam para triturar milho, usado para a alimentação de pessoas e de animais domésticos. Hoje, os moinhos de pedra são quase um fóssil tecnológico, diz o historiador Francisco Andrade, da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Representam um elo com uma tradição técnica iniciada na Europa há mais de 2 milênios. Olá, hoje eu vou falar sobre as máquinas simples. Na física, o termo máquina simples é reservado a pequenos objetos ou instrumentos que facilitam a execução de diferentes afazeres do dia a dia. Um martelo, uma tesoura, uma alavanca, uma roldana, um plano inclinado são exemplos de máquinas simples. As polias ou roldanas servem para mudar a direção e o sentido da força com que puxamos um objeto. As polias podem facilitar a realização de algumas tarefas dependendo da maneira com que elas são interligadas. Polia móvel. A polia móvel facilita a realização de algumas tarefas, como por exemplo a de levantar algum objeto pesado. A cada polia móvel colocada no sistema, a força fica reduzida à metade. Essa é uma vantagem, só que também temos a desvantagem. Quanto mais polias móveis, mais demora a erguer ou puxar o objeto. Polia fixa. A polia fixa serve apenas para mudar a direção e o sentido da força. Ela é muito utilizada para suspender objetos. Plano inclinado. Quando um objeto se encontra sobre um plano inclinado, sofre a ação de uma força de reação normal ao apoio conforme a figura. Nesse caso foi desprezada a força de atrito. A força-peso age na vertical dirigida para o centro da Terra de cima para baixo. Alavanca. Em diversas situações cotidianas vemos os usos da alavanca como forma de auxílio no desenvolvimento de trabalhos. Por um exemplo, desenroscar parafusos de rodas de caminhões, mover objetos grandes e mover objetos muito pesados. Toda alavanca é composta por 3 elementos básicos: o ponto fixo em torno do qual a alavanca pode girar, a força potente exercida com o objetivo de levantar, sustentar ou equilibrar, e a força resistente exercida pelo objeto que se quer levantar. Podemos classificar as alavancas de acordo com o elemento que fica entre os outros 2 pontos restantes. Seus nomes são interfixa, interpotente e interresistente. Dizemos que uma alavanca é do tipo interfixa quando o ponto fixo ocupa um lugar qualquer entre a força potente e a força resistente, como mostra a figura. Uma alavanca é considerada como sendo do tipo interpotente quando a força potente está localizada em algum lugar entre a força resistente e o ponto fixo, como a segunda imagem. Uma alavanca é considerada como sendo interresistente quando a força resistente se encontra em algum lugar entre a força potente e o ponto fixo, como a última imagem. E assim termino minha pesquisa. Muito obrigado e até a próxima!
E agora, finalizando este capítulo, essas explicações, vocês vão fazer a parada obrigatória na página 47, os números 1, 2, 3 e 4. Vocês precisam responder no livro, tirar foto e depois postar na nossa plataforma, ok? Um beijo, eu espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Tchau, tchau!